Guerra 2. Farás a Ai a seu rei como fizeste a Jericó a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade, por detrás dela. 3. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. 4. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. 5. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. 6. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles. 7. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vos-la entregará nas vossas mãos. 8. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vos ordenei. 9. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel, diante do povo, contra Ai. 11. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. 12. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. 13. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade à emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. 15. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. 17. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. 18. Então, disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. 19. Então, a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. 20. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. 21. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. 22. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, e, assim, ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. 23. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. 24. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. 26. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. 27. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. 28. Então, Josué pôs fogo a Ai e a reduziu, para sempre, a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. 29. Ao rei de Ai, enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. 30.
Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, 31, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas, 32. Escreveu, ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel, 33. Todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade, em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel, 34. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei, 35. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, e Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué 9:1. Sucedeu que, ouvindo isto todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 2, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel, 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, 4, usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. 5, e pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. 6. Foram ter com Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora, aliança conosco. 7. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco. 8. Então, disseram a Josué, somos teus servos. Então, lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? 9. Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo, quanto fez no Egito. 10. E tudo, quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seu, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. 11. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e de ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora, aliança conosco. 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. 13. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. 14. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. 17. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Beat-Jearim. 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. 19. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso, não podemos tocar-lhes. 20. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. 21. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam.
e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de